Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o conto As Academias de Sião, de Machado de Assis, um excelente conto que eu estava relendo ontem à noite e achei bacana trazer aqui para vocês. Inclusive já fica o meu pedido para que você responda se é interessante para vocês que eu traga mais vídeos sobre conto aqui para o canal. Eu acompanho alguns canais literários e vejo que não é muito comum o pessoal falar de contos, é mais romance ou então livros de conto, não de um conto em específico. Mas eu tenho muita vontade, até porque eu leio muito conto diariamente, e se for o caso, trazer essas análises aqui para vocês pode ser bacana para a gente interagir mais sobre literatura. E se você é um interessado por conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! As Academias de Sião é um conto de Machado de Assis publicado originalmente no jornal Gazeta de Notícias em 6 de junho de 1884 e depois reunido com outras obras no livro Histórias Sem Data. O conto em questão ele vai tomar como tema central a existência de academias em Sião. Sião hoje em dia tem o nome de Tailândia, país da Ásia. Por isso mesmo o autor escolhe ambientar seu texto em Sião, porque traz aquela questão do exótico, do distante, do desconhecido. Isso aqui é muito interessante, não apenas para a aura fantástica que vai estar presente no conto, mas também para que as críticas trazidas ao longo do livro, as temáticas trazidas ao longo do livro, não comprometam um pouco o autor, né? Ou seja, ele meio que fala de algo distante, então olha, não estou criticando ninguém em específico. Se a carapuça serviu, é por mera coincidência. Ele começa dizendo, fazendo a seguinte pergunta: conhecem as academias de Sião? Bem sei que em Sião nunca houve academias, mas suponhamos que sim e que eram 4. E escutem-me. A academia é um conjunto de intelectuais que se reúnem sob uma denominação comum: a Academia Brasileira de Letras, a Academia Paraibana de Letras, a Academia Brasílica disso ou daquilo. Ao longo da história do nosso país houve muitas academias, ainda há elas, instituições em que intelectuais se reúnem para discutir, fomentar o conhecimento. É uma instituição em que entra ao mesmo tempo o fomento da cultura, mas também o ego de pessoas, né? Existe um ego, uma questão sim de massagem de ego, você estar numa academia, você fazer parte de uma academia. Muita gente faz muita questão. Quando eu era adolescente eu fazia muito. Depois que, enfim, amadureci, até rejeitei convite para fazer parte, não é mais o que eu acredito enquanto instituição e tal. Mas, enfim, existem. E aqui o autor vai supor essa existência de 4 academias lá em Sião. Bom, essas academias reuniriam a fina flor da sabedoria siamesa em torno de temas aí, os mais elevados da filosofia, das artes em geral. O fato é que certo dia essas academias entram num debate a respeito do seguinte tema: qual a origem, qual o motivo que está por trás de haverem indivíduos masculinos com alma feminina e indivíduos femininos com alma masculina. Esse tema, bom, o tema já é interessante, né? Machado de Assis adianta aí já no fim do século XIX uma série de discussões que fariam parte aí 100 anos depois e além das discussões que são desenvolvidas realmente na academia, mas aqui já numa academia em sentido universitário e tal, entre outros debates na sociedade civil. Atualmente com um nome bem específico, né, a designação de estudos sobre gênero, problemática de gênero e tal. Bom, não era a nomenclatura da época, mas aqui está colocada essa discussão. Por que existem indivíduos com alma masculina e indivíduos com alma feminina? E qual a motivação disso? A alma é separada do corpo, ou seja, a alma carrega um lado sexual ou não? E aí as academias vão se dividir em 2 posições
totalmente contrárias. Uma academia vai defender que a alma é sexual, ou seja, a alma já traz uma identidade sexual, masculina ou feminina. E as outras 3 academias vão colocar justamente o contrário, que a alma é neutra, não existe essa história de a alma ter uma filiação sexual. O fato é que dessa disputa, a princípio intelectual, resulta uma disputa sangrenta, o que não deixa de ser aí uma crítica e ao mesmo tempo o adiantar de muito do que acontece, né? Os debates aí ideológicos e filosóficos muitas vezes descambam mesmo para a agressão física. O fato é que no fim das contas só restam os indivíduos, a luta é sangrenta realmente, só restam os indivíduos dessa academia lá que propunha que a alma era sexual, é a única academia que sobrevive. Essa ideia fica sendo uma ideia bastante respeitada no reino de Sião. Mas por quê? Em Sião havia um rei Calapanco. Este rei Calapanco, inclusive foi ele que suscitou nas academias esse debate, porque diziam que ele tinha uma alma feminina, né? Isso era perceptível, uma alma muito amistosa, dada a festas, etc., mas não era muito ligada a questões que geralmente os reis são, guerra, enfim. Mas o fato é que o rei tinha as suas concubinas, e entre essas concubinas havia uma bela, a mais bela de todas, a mais querida por ele, chamada Quinara. Essa concubina, que ao contrário do rei que tinha alma feminina, ela tinha alma masculina, ela convence o rei, usando todo o seu charme, todos os seus argumentos, convence o rei de que a opinião de que a alma é sexual é a correta, que ele deve decretar que essa filosofia deve ser adotada em todo o reino e mais, e que ele deve promover os indivíduos da academia a indivíduos ali de reputação douta na sociedade, aos quais o pessoal tivesse que prestar quase que as honras reais ali, quando os encontrasse na rua, enfim. E o rei acaba, no fim das contas, aceitando, afinal de contas, enfim, ela tinha uma influência muito grande sobre ele. O fato é que depois de um tempo, ela começa a pensar em algumas coisas, começa a perguntar ao rei: aqui se paga impostos? Ele diz: olha, a maioria não paga, atrasa os impostos. E eu não sei muito o que fazer, porque a lei manda que sejam decapitadas as pessoas que não pagam impostos. Mas eu não tenho essa coragem, eu não vou fazer isso. Ela diz: olha, você pode não querer fazer, mas existe alguém que faça por você, seria eu. Ele diz: olha, mas como que você vai fazer, né? E aí ela diz: olha, eu tenho um feitiço, um encanto que possibilita, são palavras que se diz num determinado momento do dia, lá ao amanhecer, antes do amanhecer, na verdade, e quando ditas no momento correto, da forma correta, fazem com que as pessoas possam mudar de alma. E ela diz: olha, você não se compromete, você não trai a si mesmo, a sua alma, né? Nós trocamos aqui por 6 meses só. Eu resolvo tudo no reino, né? E aí depois a gente destroca e tal. O fato é que acontece isso, eles trocam os corpos, e aí entra numa questão aqui de uma natureza fantástica para o texto, que é bem compreensível quando você situa o conto num mundo exótico, num mundo desconhecido, num mundo que para o Ocidente sempre foi tido como um lugar de encantos, de feitiços, de possibilidades de fantástico mesmo. E aqui, lembrando a conceituação que Todorov faz de literatura fantástica maravilhosa ou estranha, em que o fantástico é aquela que não traz explicação, o estranho, no fim das contas, gera uma explicação, mas uma explicação dentro do mundo real, e o maravilhoso gera uma explicação, só que no mundo sobrenatural. Aqui nós temos uma narrativa fantástica pura, porque nem ninguém ao longo do conto, nem o narrador, enfim, se pergunta do porquê que essas pessoas conseguem trocar de alma. Ué, mas como assim troca? Não existe essa pergunta. Inclusive o conto é construído de uma forma que até você, leitor, você está numa hora mágica, você está aí num mundo de conto de fadas. Por que você vai se perguntar sobre isso? Né? E nem o texto procura explicar, simplesmente as coisas acontecem e pronto. O fato é que eles trocam de alma e Quinara, no corpo do rei, ela começa a colocar as coisas em ordem ali, né? Ou seja, ela pune os contribuintes alguns contribuintes que não estavam pagando em dia os impostos, e aí começa a resolver o problema, porque o restante
mais apegado à vida do que ao dinheiro. Ele até coloca essa passagem aí, acabam decidindo pagar os impostos, enfim, resolve esse problema. O fato é que ela começa a querer ouvir os acadêmicos. A Kinara, na figura do rei, chama os acadêmicos, só um deles não pode ir, que é o conhecido como o principal sábio, seria meio que o presidente dessa academia. São 14 ao todo, ele seria meio que o líder de tudo ali. Ela chama os acadêmicos. O fato é que esse principal, conhecido como o Tong, ele não pode ir porque ele está doente, só vão os outros 13. Ela vai ouvir os acadêmicos, primeiro porque ela não quer mais voltar para o corpo dela. Tanto ela quanto o rei agora estão com suas almas no corpo certo, né? E aí eles não querem mais voltar, mas o fato é que ela pensa, eu vou matar o rei, né? Que na verdade está no corpo de Kinara. Mas se ele morrer, será que eu morro também? E aí ela quer ouvir os acadêmicos, a sabedoria do reino, para entender se ela vai se prejudicar ou não nesse sentido. Ela chama eles, começa enrolando um pouco para não dizer exatamente o que ela quer saber. E aí, nessa conversa, chega no ponto em que ela pergunta a respeito de Wutong, se ele era realmente o maior sábio e tal, talvez já interessado em perguntar especificamente para ele, né, o que é que aconteceria com a alma dela se ela matasse o corpo. E o restante dos acadêmicos diz, olha, é o seguinte, o Tong, na verdade, ele é uma pessoa de coração muito bom, mas ele é um completo ignorante. Como assim? Ela diz, mas ele é conhecido como o maior sábio. Não, na verdade ele não é. Todos os 13 são bastante unânimes nesse sentido. Ele é um verdadeiro asno. Bom, muito surpresa, Kinara, sob a figura do rei, dispensa os acadêmicos, não pergunta o que queria, até desiste disso e ela diz, eu vou ouvir agora o Tong, né? Vou chamar ele daqui a uns dias, quando ele estiver melhor, para saber realmente, entender se ele é realmente esse completo ignorante. Ela chama o Tong, quando ele chega, ela começa a perguntar algumas coisas e tal, e diz, olha, mas me diz uma coisa, você é um grande sábio, né, ali, me diga, quais são os outros que você acha que são bem capazes ali dentro? Esperando que ele enumerasse uns 3 ou 4, o fato é que o Tong diz, olha, na verdade, assim, são todas ótimas pessoas, mas são 13 cavalos. Eles não sabem de absolutamente nada. Bom, e ela se surpreende, né? Mas como assim? Sim, na verdade são 13 ignorantes completos. Pessoas muito boas, repito, mas não sabem de nada. Kinara tem ainda uma terceira ideia, depois que ela libera o Tong, que é chamar cada um dos outros 13 acadêmicos separadamente para falar do restante. E aí cada um dos 13, sem a presença dos outros, está convencido de que os outros são completos cavalos, ignorantes, pessoas de coração muito bom, mas que não têm conhecimento algum. Muda-se a forma de falar, mas o resultado é sempre o mesmo. Bom, o fato é que a história se desenrola. Não é um conto longo, mas acontece muita coisa ao longo dele. O rei, que está lá no corpo de Kinara, engravida nesse período, e aí ela não quer mais matar, né, porque, enfim, né, pesa o instinto ao mesmo tempo paterno e materno, uma coisa meio louca. E aí ela diz, não, eu vou agora trocar de corpo para viver a experiência de ser mãe, né? E aí eles fazem a troca lá no dia combinado e tal, meio insatisfeitos, mas fazem a troca e seguem a sua vida. Nós temos aqui alguns temas, mas o que ele escolhe para desenvolver, ele apenas toca na questão, né, que hoje em dia seria uma questão de gênero, mas não com essa nomenclatura. Ele toca, é uma discussão interessante que ele faz, mas o principal tema é realmente a crítica aos acadêmicos. Pessoas com ego muito inflado, que vocês vejam, né? Quando ouvidas separadamente, se acham os únicos sábios. E no final tem uma frase muito perfeita. Não podia entender como é que 14 varões reunidos em academia eram a claridade do mundo. E, separadamente, uma multidão de camelos, cavalos, os termos aí que eles usam para descrever a ignorância uns dos outros. Ou seja, pessoas que
quando vistas aos olhos dos outros, eram completos ignorantes, né? E, portanto, talvez até fossem mesmo. Mas quando se reuniam, estavam ali os 14, celebrando a magnitude de seu saber. Eles eram realmente ali o máximo que se podia ter no reino. Uma crítica interessante de Machado de Assis, interessante também porque, no fim das contas, ele vai fundar uma academia, né? Anos depois, o conto é anterior à fundação da Academia Brasileira de Letras. Anos depois ele participa, é o primeiro presidente, enfim. Não sei se ele mudou de ideia depois disso, também nunca fui pesquisar a fundo as intenções do autor, ou se tem algo nesse sentido das intenções do autor com o texto, ou enfim, né, se as críticas eram bem pontuais, mas o fato é que tem uma crítica, o fato é que o conto é extremamente interessante, é um conto que tem aí possibilidades de leitura pelo viés fantástico, pelo viés de gênero, pelo viés da crítica social que ele faz, né? A crítica à soberba dos intelectuais, entre outras, como muitos textos de Machado de Assis, uma obra riquíssima, embora sendo aí um texto curto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se sentido instigados a ler o conto. Ler o texto é uma experiência riquíssima, eu acho que você acha pela internet, ou se for o caso que compre a obra em que o livro está, eu vou deixar algumas opções de link aqui para vocês escolherem se querem essa edição aqui ou se querem a edição dos contos completos lá da editora Nova Fronteira. Eu vou deixar algumas opções. E claro, né, se gostaram do vídeo, não deixem de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.